galera, para quem não sabe agora, eu estou com uma página no Facebook, tá? Quiser curtir, o link está aqui na descrição do vídeo. E lá eu perguntei que tema o pessoal queria que eu abordasse, que eu fizesse um vídeo. E aí acabou caindo nos biotipos. E aí eu vou dividir esses biotipos em ectomorfo e endomorfo. Vou começar falando primeiro dos endomorfos, tudo sobre os endomorfos. A genética dos endomorfos é uma genética naturalmente anabólica, tá? O anabolismo é definido como um processo metabólico que você cria moléculas maiores, mais complexas, a partir de menores. Quando a gente fala isso de massa muscular, é ótimo, aumento de massa muscular, anabolismo de músculo. Quando a gente fala de gordura, de tecido adiposo, é um aumento de tecido adiposo, é um anabolismo do tecido adiposo. E esse, na maioria dos casos, é ruim. E o endomorfo, ele vai ter esse anabolismo alto para as duas situações. Portanto, ele tem uma desvantagem, né, que é ganhar gordura com facilidade, mas porém tem uma vantagem, que é ganhar massa muscular com facilidade. Vale lembrar também que o endomorfo tem a cintura larga e a gente pode fazer algum treino para ele conseguir ficar shapeado, tá? Tem diversas características dos endomorfos, você tem as principais e agora eu vou citar como é que a gente trabalha com essa genética. Vamos falar do treinamento agora. O endomorfo ele se recupera muito fácil, muito rápido em comparação com outras genéticas. Portanto, eu julgo muito melhor um nível de frequência e intensidade maior para o endomorfo, para acompanhar o processo de recuperação dele. Então eu recomendo no mínimo aí 5 a 6 vezes por semana de treinos. Você pode dividir aí mais ou menos em 4 a 5 treinos de musculação por semana e 1 a 2 aeróbicos, tá? Ou se você preferir, faz 6 vezes de treinamento de musculação, e aí você vai espaçar melhor os grupos musculares e aí consequentemente vai te sobrar mais tempo para jogar o aeróbico no pós-treino. Aí você pode executar 3 vezes por semana um aeróbico pós-treino, por exemplo. Algumas divisões legais de treinamento. Você pode fazer ABC, ABC, AB, descanso, AB. Por exemplo, ABCD, AB, aí você na outra semana continua, então seria um ABCD 1,5 vezes por semana. Você pode fazer ABCDA, né? Bom, existem diversas divisões, aí só testando mesmo para saber qual vai ser a melhor. Porém, uma dica legal na hora de você estruturar o seu treino é que quanto mais frequente ele for, menos intenso ele tem que ser. Não adianta você dar uma intensidade muito grande e repetir ele dali 1 ou 2 dias. O músculo não vai estar recuperado. Apesar da genética favorecer, ela tem limitações também. Lembra que eu falei da parte da cintura larga? Então, para você ficar, para quem é endomorfo, para ficar shapeado, ou seja, naquele formato triângulo, né, que é o formato atlético padrão, você tem que você não consegue afinar a cintura. Isso daí é impossível, porque é osso. Então o que você tem que fazer? Alargar tanto ombros quanto dorsais. Então minha recomendação é treinar dorsais e ombros 2 vezes por semana, o resto uma vez só. Então você dá um foco maior para eles, sempre tentando casar intensidade, volume e frequência. Agora vamos falar sobre a dieta, tá? Independente da genética, depois de um tempo você precisa de saldo calórico positivo semanal para você poder ganhar massa muscular. Então a minha recomendação é fechar a semana colocando mais energia para dentro do que você gasta, sem muito excesso, porque senão você vai acabar ganhando muita gordura, tá? E aí eu acho que é muito legal, muito legal mesmo, os endomorfos, fazer ciclagem de carboidrato, dias alto e dias baixo. Digamos que eu tenho um gasto de 3.000 calorias, né, um gasto energético de 3.000 calorias por dia. Se eu multiplicar por 7, uma semana, eu vou ter 21.000 calorias. Só que para ganhar peso, a gente precisa colocar algum tipo de excedente calórico. Então a gente vai colocar aí 10% de excedente calórico semanal. Isso vai totalizar em 23.100 calorias. Então você divide isso, por exemplo, em 4 dias de 3.800 calorias, esse vai ser o dia alto, e 3 dias de 2.600 calorias. Perceba que eu não fujo muito da taxa metabólica basal, ou seja, eu tinha um gasto energético de 3.000. Eu abaixei um pouquinho uns dias e subi um pouco os outros. Não precisa ser uma distância tão grande, porque senão você pode ficar um dia ganhando gordura e no outro você pode perder massa muscular por conta de um saldo calórico muito negativo. A dieta pode usar aí mais ou menos de 2 a 2,5 gramas de proteína para cada quilo que você pesa e 1 grama a quilo de gordura. O resto você completa de carboidratos. Preferencialmente complexos e fibrosos, porque eles vão te dar uma saciedade muito melhor e você consegue se manter em dieta mais fácil. Pensando também num controle maior de saciedade, que isso é um grande problema, né? Geralmente os endomorfos têm muita fome, e aí por conta da fome excessiva acaba saindo da dieta e comendo a mais, ou comendo coisas que não deve, preferir refeições sólidas do que líquidas.
As líquidas vai dar uma saciedade muito menor, vai ter um esvaziamento gástrico muito mais rápido. E aí, consequentemente, uma liberação de grelina, e isso vai despertar fome. Então, sempre dê preferência a refeições sólidas. Use as líquidas só quando não tiver como mesmo, às vezes a conta de trabalho, ou escola, alguma coisa do tipo. De suplementação, né, fora as proteínas em pó, que você vai usar por pura praticidade, eu acho legal usar algum tipo de pré-treino, tá? Se isso você está em fase de ganho de peso. De preferência algum que tenha bastante cafeína, algum tipo de estimulante que vai te ajudar a controlar a fome, acelerar um pouquinho o seu metabolismo, te dar disposição para treinar também. Se for usar algum tipo de óleo, eu não recomendo nem cártamo, nem linhaça, nem nada desse tipo. Eu recomendo um óleo bom e eficaz, que é o ômega 3, tá? O óleo de peixe, numa dosagem de pelo menos 5, 6 gramas por dia. Tá? Se for uma dieta para perder gordura, né? Estou falando aqui só de dietas para ganho de massa muscular. Mas se for uma para perder gordura, em vez do pré-treino, usar algum tipo de termogênico com bastante cafeína, se você não é hipertenso ou tem problemas gastrointestinais. Bom, galera, então é isso daí. Espero que vocês tenham aprendido aí, né? O próximo vídeo eu vou falar sobre os ectomorfos, nesse mesmo esqueminha. Então, se vocês tiverem algum tipo de sugestão, algum ponto que vocês acham legal eu tocar, se inscreve lá no canal do Facebook, né? Assina lá o canal do Face e aí manda sugestão pra mim, que aí com certeza eu vou dar uma lida e aí eu consigo fazer um vídeo bastante completo, que esse aqui é o meu objetivo, tá? Eu tenho um segundo canal também de motivação, o link tá aí, pra quem quiser se inscrever, é legal, eu posto pelo menos uns 2 vídeos por semana lá também. Beleza, galera? Se gostaram, clica no gostei pra saber se eu tô ajudando aí vocês. Obrigado, valeu e até a próxima!